O Supremo Tribunal Federal encerrou a audiência pública onde se debateu o bloqueio judicial do WhatsApp e dispositivos do Marco Civil da internet, onde os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, inclusive, agradeceram aí a contribuição dos expositores e consideraram que os debates apresentaram um grande êxito. Pois bem, esse debate, ele aconteceu, e essa audiência pública aconteceu, já que tem no Supremo Tribunal Federal, tem-se, portanto, ações, a ação direta de inconstitucionalidade, como também uma outra ação, focando justamente isso, ou seja, os bloqueios do WhatsApp, os dispositivos do Marco Civil da internet. Então, o que foi dito nesta audiência pública, os ministros, evidentemente, irão formar o seu juízo diante daquilo que foi posto. O ministro relator, de alguma forma, vai expressar, portanto, aí o seu voto diante daquilo que também considera ou considerou importante para compor, portanto, seu relatório, como também os demais ministros irão se ter com o que foi dito, que foi colocado, e cada um deles, portanto, formando o seu juízo. E nós vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Erickson Scorsin, advogado, autor de livros sobre temas do direito da comunicação, consultor em direito público e doutor pela Universidade de São Paulo, a USP. Contribuição numa audiência pública onde especialistas estiveram debatendo, participando, colocando suas opiniões. Quer dizer, são detalhes importantes para que os ministros da Suprema Corte que irão julgar essas duas ações possam formar o seu juízo? Esse foi um debate histórico convocado, né? Uma primeira audiência pública convocada a 4 mãos pelo ministro Edson Fachin e pela ministra Rosa Weber. Então a riqueza dessa audiência pública está na participação de autoridades públicas, né? Os membros da Polícia Federal, do Ministério Público, também da Associação de Magistrados. Também foram ouvidos especialistas em computação, cientistas e também federações de empresas, né? A opinião do mercado também é a respeito da relevância, da repercussão do bloqueio do WhatsApp para o mercado, para a sociedade e para o Estado brasileiro, né? Então são diversos pontos de vista que foram considerados, especialmente para entender a questão principal colocada pelos ministros era a dúvida sobre a criptografia. O que é a criptografia adotada pelo WhatsApp? Se é possível desabilitar a criptografia e se era possível fazer uma cópia das conversas do WhatsApp. Criptografia é como você tornar a mensagem da comunicação, conteúdo, colocar um cadeado junto com uma chave secreta, e com isso você protege o conteúdo da comunicação. Foi adotado pelo WhatsApp em proteção à própria segurança das comunicações privadas. Um dos pontos também que gerou bastante discussão está na questão do bloqueio judicial do WhatsApp. Tem sempre aquela história, né? A Justiça, portanto, solicita a empresa que detém, portanto, aí os direitos do WhatsApp, solicita, portanto, uma informação e não tem essa informação, daí, portanto, o bloqueio. Para que quem entenda que se a justiça não tomar esse tipo de atitude, aparentemente fica desmoralizada. Ao passo que outros entendem quando a justiça toma esse tipo de atitude, termina prejudicando milhões de pessoas. Neste ponto, com essa audiência pública, o senhor entende que poderá ter uma solução por parte da matéria sendo votada na Suprema Corte, doutor Erickson? Walter, eu acredito que sim, né? A questão da interceptação judicial, da ordem judicial, evidentemente é uma obrigação legal, né, do magistrado que está cumprindo o seu trabalho, um membro da polícia, do Ministério Público, né, está requisitando esses dados para o WhatsApp, ou seja, qualquer outro aplicativo, Facebook, enfim, ou mesmo os e-mails, né? Então, a princípio, a empresa deve colaborar com a justiça, né? Cumpre atender a empresa, ainda que estrangeira, que atua em território nacional, ela tem que colaborar com as autoridades públicas brasileiras, nesses casos de investigação e de produção de prova no campo penal. Mas, por outro lado, a própria empresa WhatsApp ficou claro, né, que ela não dispõe dos dados, dos conteúdos das conversas mantidas pelo WhatsApp, né, em função da criptografia. Né? Então é impossível
tecnicamente ela cumprir a ordem judicial. Eu entendo que o bloqueio, né, o bloqueio do WhatsApp em todo o país, ele foi uma medida com o devido respeito, né, mas ele foi agressivo ao princípio da proporcionalidade, né? Você poderia, no caso concreto, pedir os dados, né, multar a empresa, mas não poderia bloquear o aplicativo em todo o território nacional. Essa é uma opinião não só minha, mas de outros juristas, de outros especialistas também, que entendem no sentido da irrazoabilidade de você determinar, nem a Constituição autorizaria esse bloqueio judicial, né, e nem o próprio Marco Civil da internet, né? Portanto, o bloqueio configura uma medida excessiva, né, inconstitucional e ilegal, com respeito às opiniões em contrário, né? Agora, sobre essa matéria, nós temos no Supremo tramitando e para serem julgadas duas ações. Uma, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a outra, ação direta de inconstitucionalidade. Qual a diferença de uma para outra e o que a DPF, se ela decidir, o que acontece, a ADI também se decidir, o que acontece nessas conclusões técnicas? Na DPF, então, é a arguição de violação de preceito fundamental. Então, nessa DPF, ela foi apresentada ao STF por se não me engano, um partido político. E o que ela está sendo objeto dessa DPF, então, é que a decisão do juiz, se não me engano, lá da Justiça Estadual do Sergipe, a decisão do juiz que determinou o bloqueio do WhatsApp, ela viola o preceito fundamental representado pela liberdade de comunicação e o direito ao sigilo das comunicações privadas. Então, isso que está se discutindo, né? A DPF, nesse caso concreto, em relação à determinação judicial que determinou o bloqueio do WhatsApp em todo o país. Então, alega-se também a violação ao princípio da proporcionalidade nesta DPF. Por outro lado, na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, são questões mais amplas. Então, o que se pede é uma interpretação do Marco Civil da internet conforme a Constituição Federal. Então, pede-se, para o ministro relator, para os ministros do STF, que eles, a partir de uma leitura constitucional do Marco Civil da internet, eles excluam essa interpretação no sentido de que o Marco Civil possibilite o bloqueio do WhatsApp. Então, são objetos distintos dessas duas ações. Então, o STF, na DPF, pode declarar inconstitucional esse ato judicial da juíza, né? O juiz lá de Sergipe, e na ADIM, o STF pode adotar uma interpretação conforme o texto constitucional. E a partir do momento que o STF definir na ADIM essa interpretação, essa decisão do STF será vinculante para os demais tribunais de justiça, para todo o judiciário brasileiro. Entendi. Nós estamos conversando com o doutor Erickson Scorsin. Doutor Erickson, ele é autor de livros sobre temas do direito da comunicação e é o consultor em direito público e doutor pela USP. Bom, a Sula Seviros, nossa âncora nacional da Amazônia, doutor Erickson, também tem uma pergunta para o senhor, ou perguntas para o senhor. Ótimo. Sula. Muito bom dia, doutor Erickson. Bom dia. Doutor Erickson, há um questionamento que foi feito quando os bloqueios foram pedidos. Disseram que esses bloqueios se apoiaram, né, se justificaram por meio do que está escrito no Marco Civil da internet. E, ao mesmo tempo, o próprio Marco Civil garante aí esses direitos de inviolabilidade aí das pessoas. Como é que o senhor vê essa dúvida? O senhor acha que é preciso rever o Marco Civil da internet? Não, eu entendo que o Marco Civil da internet, essa hipótese de suspensão, a interpretação mais adequada, que seria possível você suspender
a atividade de uma empresa, seja brasileira ou estrangeira que atue, em casos graves de coleta de dados e armazenamento de dados que viola a legislação brasileira, né? Uma empresa que entrasse no Brasil, coletasse todos os dados pessoais dos brasileiros, não desse satisfação nenhuma para as autoridades, então aí sim o Marco Civil da Internet autorizaria você punir ou bloquear a atividade dessa empresa. Mas nesse caso, do mero descumprimento à ordem judicial, não é por si só um fundamento no Marco Civil da Internet que você justifique a suspensão de um aplicativo em todo o país para a grande maioria dos brasileiros. Professor Erickson, quem se sentiu muito lesado, pode recorrer a alguma instância? Pode. A pessoa que, o consumidor, né, o empreendedor, por exemplo, o empreendedor que estruturou seu negócio a partir da internet, né? O cara faz... Isso até foi comentado na audiência pública, né? Em São Paulo tinha uma pessoa, um comerciante, que vendia determinados produtos através do WhatsApp, né? E ele ficou 2 dias lá sem o sinal do WhatsApp, né? Sem utilizar esse aplicativo de comunicação para fazer a venda dos seus negócios. Então a pessoa, nesse caso, demonstrando provas do prejuízo que teve por não ter esse acesso ao aplicativo, né, ser privado da sua comunicação, no seu negócio, pode sim requerer em juízo uma indenização, uma proteção para o seu direito violado. Tá certo. Voltamos aos estúdios da Rádio Nacional de Brasília com Walter Lima. Ok, Sula, para encerrar, doutor Erickson, passada então a audiência pública, agora tem um tempo para essa matéria entrar em pauta para ser julgada no Supremo? Sim, os ministros, né, eles vão compilar todos esses dados, as contribuições dos especialistas, que, repito eu, Walter, foi um debate histórico, rico, né, diante de tema tão complexo e de ampla repercussão para a sociedade brasileira, para os cidadãos, né? E então ele vai levar alguns meses, né, para juntar todas essas informações e aí pautar efetivamente o julgamento do mérito da DPF e da DIN por parte do colegiado do STF. Então, acredito eu que no segundo semestre desse ano, até o final do ano, ocorrerá um julgamento de mérito dessas ações. Tá muito bem. E nós aqui agradecendo ao senhor por essa gentileza de nos trazer esses esclarecimentos. Tá eu bom, que agradeço a oportunidade aí, Walter. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia, Walter. Obrigado. Doutor Erickson.